Boa tarde, vereadores, vereadoras. Vamos dar início à nossa 35ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do dia 31/10/2025. Eu, presidente Luiz Manuel Alexandre Neto, vice-presidente Marcos Soares Machado, secretário Giovana Vitor Mondardo e os membros Antônio Manuel, Daniel Formentin, Nicola Hilário Martins, Juarez de Jesus. Vamos dar início às matérias da pauta do dia. Nobre secretária, temos algum justificativa? Não, presidente. Nada de justificativa. Vamos dar início às matérias da ordem do dia. Veto parcial número 1 de 2025 ao PL número 67 de 2025. Institui a Comissão de Avaliação de Imóveis, define sua composição e estabelece critérios e metodologia para conciliação de valores com base em parecer técnico de avaliação mercadológica. Autoria do veto, prefeito municipal. Relatoria, Antônio Manuel. A relatoria está com o líder do governo, Antônio Manuel, que tinha permanecido. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é uma emenda do vereador Juarez, que foi composta incluída no projeto. No entendimento jurídico da Procuradoria, ele não atende os requisitos lá. Eu mantenho o veto, a parecer pelo veto. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, foi 3 votos contrários. 1, 2, 3, 4. 4 votos contrários. Parecer caiu, você pega o parecer, tem que fazer um novo parecer. Designa outro fator. Pode ser o vereador Nicola Martins. Presidente, sugiro como relatório a rejeição do veto. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O presidente se equivocou, peço desculpa pelo meu voto. Daniel Formentin, você é o novo relator, nosso advogado. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os meus pares. Eu mantenho o veto do executivo, senhor presidente. É assim que voto. Veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O veto foi mantido. Projeto de lei número 82, autoria do prefeito municipal. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício 2025 no valor de R$ 1 milhão por conta de transposição de dotações e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com pedido de urgência, com a relatoria do vereador Antônio Manuel. Com pedido de urgência, o líder do governo, Antônio Manuel. O pedido de urgência eu dou pela aprovação, senhor presidente. O pedido de urgência está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O pedido de urgência foi aprovado. Nós três, eu, Juarez e o É do Criciúma? Senhor presidente, bom, o projeto em si, ele é um projeto que anteriormente o Criciúma ele tinha R$ 1 milhão que ele tinha vindo anteriormente pelo deputado federal Daniel Freitas e que não, em função da lei não foi colocado em prática. E aí com a nova lei de patrocínio, então, o Criciúma está sendo patrocinado pela Prefeitura. Então, eu voto pela aprovação, pela legalidade e constitucionalidade, caminhando às demais comissões. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de lei número 83, autoria do prefeito municipal. Altera a lei número 6.683, de 14 de dezembro de 2015, da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com pedido de urgência, relatoria do vereador Antônio Manuel. Com pedido de urgência, Antônio Manuel. Bem, esse projeto, inclusive, senhor presidente, eu até entrei com a emenda ali, porque isso ela vai ser protocolada agora, para as demais depois, mas já está pronta. E ali, quando ele fala ali o caput, ali do artigo tal, aí a gente retirou o caput e só deixou o artigo 3º da lei, para ter entendimento no corpo de todo essa... O artigo já contempla tudo, né? O artigo 3º. Esse aqui é uma liberação para o dinheiro oriundo aí de um convênio com a Polícia Militar que está sendo liberado. Eu dou pela legalidade e constitucionalidade. Tem pedido de urgência, vereador, tem que votar o pedido de urgência. O pedido de urgência eu já votei a favor, senhor presidente. O pedido de urgência está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Um voto contrário do vereador Juarez de Jesus. E o projeto eu dou pela legalidade e constitucionalidade e caminho as demais comissões. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 116, autoria do vereador Luiz Fontana. Dispõe sobre a exibição de programação institucional por meio de televisores no âmbito das unidades de saúde de Criciúma. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com a relatoria do vereador Antônio Manuel. Com a palavra, o líder do governo, Antônio Manuel. Eu mantenho o veto sobre a ilegalidade, senhor presidente. Continua em discussão. Quero pedir vista, presidente. Ok, atendi. Projeto de lei número 119, autoria do vereador Aldinei Potelec. Institui o cadastro municipal da população em situação de rua no município de Criciúma e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com a relatoria da vereadora Giovana Mondardo. Com a palavra, nossa secretária, Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, eu quero dar o parecer pela legalidade, assim como o parecer da Casa, que a única coisa que tinha ficado para ler, que eu fui direcionada a esse projeto na semana passada, e aí eu precisei entender se ia adentrar na LGPD, enfim, então, um projeto muito bem construído e que dá condições para a criação de novas e melhores políticas públicas para as pessoas em situação de rua, com cadastramento e criação também de dispositivos, formas também de classificar condições de saúde, de assistência social e também de condições jurídicas desses cidadãos. Então, quero acompanhar o parecer da Casa pela legalidade, constitucionalidade e as outras comissões. Continua em discussão. Fica à vontade, vereador Daniel. Senhor presidente, quero pedir vênia, senhor presidente, para manter a coerência, porque ali no artigo 3º, o projeto de lei, mas ele atribui às secretarias, e no meu entendimento, ele viola o artigo 31 a nossa lei orgânica, senhor presidente, porque é atribuição do Executivo estruturar e manter as atribuições das secretarias e dos órgãos públicos. Então, eu vou votar, senhor presidente, pela ilegalidade e constitucionalidade aqui na comissão. Por entender, senhor presidente, que padece e há um vício de a inconstitucionalidade, do meu entendimento, é formal. E aprovando, senhor presidente, na minha opinião, e com base nos precedentes que a gente já manteve dos vetos até agora aqui nessa legislatura, a tendência é vir vetado. O meu entendimento é esse, porque ele atribui a Secretaria de Assistência Social, ao Centro Pop e à Casa de Passagem. Isso é prerrogativa do Executivo. Continua em discussão. Questão de ordem. Fica à vontade, vereador. Quero voltar a discutir esse tema, vereadores, porque eu acho que é na CCJ que esse tema precisa ser discutido mesmo, né? O vereador Juarez e eu já tivemos
homéricos debates nos últimos anos e qualificados, inclusive, diga-se de passagem, sempre em busca do equilíbrio, né? E essa também é uma comissão política, essa também é uma comissão em que os nossos votos, eles carregam aquilo que a gente acredita, o que a gente pensa e o que a gente acha que é bom para a cidade, ainda que muitas vezes seja divergido o parecer legal da casa ou contrariá-lo, né? Aliás, contrariá-lo ou concordar com ele, né? Vale dizer, vereador, que o senhor já votou a favor de diversos projetos aqui que também tinham, como o senhor está sugerindo, vícios de iniciativa e que possam vir a conduzir custos ao erário do município. Mas vale dizer que a legislatura ela tem a liberdade, e inclusive amparada pela Constituição Federal, de justamente legislar em questões locais que ainda não foram versadas no município. É natural que a administração municipal é quem vai poder decidir se quer ou não adaptar um programa que os vereadores sugerem, mas vale reconhecer a iniciativa daqueles colegas que estão propondo iniciativas que ainda não foram construídas na cidade. Se a Secretaria de Assistência Social entende como difícil a implementação do projeto, ora, que envie então essa casa, porque imagino que a solução que o vereador Aldinei Potelec tenha sugerido é uma solução, vale dizer, muito completa do ponto de vista da constituição do programa, do projeto, e é uma decisão do executivo fazê-la, né? Então, o controle de constitucionalidade, né, do ponto de vista, quando a gente discute direito municipal, ele fica contraditório, ele fica submetido às nossas vontades políticas também, né? É natural que assim seja. Entretanto, eu entendo que custos ao erário está muito mais correlacionado quando a gente, por exemplo, a gente já votou aqui projetos de garantia de desfibriladores em academias ao ar livre. Se isso não é gerar custo, isso é literalmente o maior custo. Porque quando você está oferecendo uma solução para um problema social, como é esse caso, que venha poder ser implementado com custas administrativas, que é girar um servidor público para se concentrar numa tarefa dessa, como se já não tivesse, porque tem, né? Então, está aqui uma proposta de como organizar. O vereador está propondo aqui, na minha opinião, uma proposta de como organizar essa demanda das pessoas em situação de rua. Então, eu acho que é salutar que a gente possa debater com muita tranquilidade esse tema do controle de constitucionalidade aqui na CCJ, porque não dá para ter dois pesos e duas medidas. Eu considero que não existe coerência pela metade. Ou é de um jeito ou é de outro. O que eu acho que é bom para a cidade, do meu ponto de vista, das minhas iniciativas, mas também daquilo que eu acumulo ao longo do tempo, e acho que o vereador propõe, é possível de ser implementado, o município poderia aderir, eu voto a favor. Se eu acho que que vai contra aquilo que eu acredito, eu voto contra. É assim que funciona. De maneira geral, o controle de constitucionalidade fica submetido às opiniões jurídicas daqueles que acabem, que é a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Aos vereadores cabe a opinião muito mais do ponto de vista político do que a atuação. O vereador Júlio Kaminski, na última legislatura, nós falávamos muito sobre isso, o vereador Nicola vai lembrar. Ele falava que a Comissão de Constituição e Justiça era uma comissão técnica, e eu tinha severos enfrentamentos com ele para dizer, essa não é uma comissão técnica. Se fosse assim, tira todos os vereadores, contratem advogados e façam eles avaliar os projetos que nós fazemos. Então, aqui, cabe fazer essa pontuação, porque entendo que projetos que eu acho que são bons para a cidade, eu aprovo, porque é a minha opinião política. E essa é uma comissão política e não técnica. Continue a discussão. Fique à vontade, vereador Nicolas. Senhor presidente... Vereador Daniel. Vereador Nicolas. Presidente, eu concordo com essa discussão envolvendo a própria CCJ, tanto que briguei muito para que a CCJ pudesse ser transmitida e a CCJ pudesse ter paridade em relação ao plenário, justamente por conta disso. Até 2022, se eu não me engano, a CCJ acontecia no meu gabinete, porque as comissões aconteciam em gabinete, com 4 vereadores. Éramos eu, o vereador Juarez, o vereador Toninho Lembralete e o vereador Júlio Kaminski. Então, quando a gente transforma as comissões no regimento de 2023, e briguei muito por isso, para que a gente pudesse trazer as comissões para o plenário com transmissão, com maior número de representantes e com paridade em relação ao plenário, de representação partidária e organização, a gente consegue evoluir em relação à análise desses projetos, que tem a parte técnica e tem a parte política, principalmente na CCJ. E presidente, esse projeto em relação
esse projeto do vereador Potelec, eu concordo com ele plenamente, tanto que ele é muito parecido com a emenda 2 que eu coloquei naquele projeto número 60, que foi da internação involuntária que o prefeito Vaguinho mandou no início de agosto. A emenda 2 do projeto que eu coloquei era esse projeto, era a criação desse cadastro. Inclusive, eu estou vendo que tem coisas que estavam naquela emenda que não tem aqui, como, por exemplo, coordenadas georreferenciadas dos pontos de movimentação daqueles que acabam participando do processo de internação involuntária, para a gente entender manchas de calor na cidade, de onde tem mais ocorrências, outros pontos que tem naquela emenda e que dá para acrescentar nesse projeto. Então, a assessoria vai analisar, inclusive, a possibilidade de aprimorar esse projeto do vereador Potelec, que eu concordo com a legalidade e eu concordo com a aprovação dele. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Daniel. Senhor presidente, primeiramente eu quero dizer, senhor presidente, que eu não estou me debruçando sobre o mérito, e eu entendo que essa é uma casa política. Mas a CCJ, pelo nosso regimento, ela tem o controle de constitucionalidade. E isso é uma particularidade de cada vereador. O meu voto, senhor presidente, é alicerçado na minha convicção jurídica e naquilo que eu já tenho me manifestado aqui na comissão. E nada impede, senhor presidente, que no mérito político, no plenário, possa votar favorável. Mas, aqui na CCJ, senhor presidente, eu vou manter a minha coerência sempre firme e transparente diante dos meus colegas e vou votar pela ilegalidade e inconstitucionalidade, tendo em vista, senhor presidente, que é também desconhecer a rede de atuação. Porque o município já tem o cadastro, através do Centro Pop, da Casa de Passagem, que é a República, dos moradores e do usuário daquele serviço. Então, senhor presidente, eu voto com muita tranquilidade aqui na CCJ pela inconstitucionalidade e ilegalidade, e no mérito, senhor presidente, nada impede de votar favoravelmente, porque daí é uma decisão totalmente política. Mas aqui na CCJ eu vou manter a minha coerência. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Um voto contrário do vereador Daniel Formentin. Seguimos. Projeto de lei número 123, autoria vereadora Giovana Mondardo, institui o programa Desconstruindo a Dependência, caminhos para a superação da violência patrimonial no município de Criciúma e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com relatoria o vereador Marcos Machado. Com a palavra, vice-presidente Marcos Machado. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Quero cumprimentar a autora, a vereadora Giovana, pelo excelente projeto e vou acompanhar a assessoria da Casa, votando pela legalidade e constitucionalidade. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 124, autoria vereadora Giovana Mondardo, altera os dispositivos da lei número 8.695, de 28 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a consolidação das leis municipais de Criciúma, sobre álcool, tabaco e outras drogas e dependências, bem como sobre o sistema SISMAD, o Conselho Comad e o Fundo FUCOM Municipal para álcool, tabaco e outras drogas e dependências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, com relatoria vereador Marcos Machado. Não. Aqui. Sim. Sim. Aqui, certo. Desculpa, você estava aqui embaixo, perdendo. Com a palavra, o vereador Marcos Machado, 2 seguidos, perdão. Obrigado, presidente. Eu vou também acompanhar o parecer da Casa pela legalidade e constitucionalidade. Continue a discussão. Presidente, eu quero falar sobre esse projeto, que, na verdade, a gente tomou uma decisão junto com os pesquisadores da universidade, que aqui apresentaram aquela pesquisa sobre o uso de cigarros eletrônicos, né, dispositivos eletrônicos para fumar, e a gente conseguiu encontrar essa lei que já versa sobre o assunto, e a gente entendeu que era muito mais prático que a gente pudesse, nesse primeiro momento, apresentar a possibilidade de aplicação da fixação de placas de proibição do uso desse dispositivo, já integrado nessa lei que existe, né? Em outro momento, a gente poder apresentar uma política de prevenção ao uso, justamente de capacitação sobre o tema, de maneira permanente, mas nesse primeiro momento inserir o parágrafo 5º a essa lei aqui, só as alterações que seguem sobre os artigos mesmo. Continue a discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 125, autoria do vereador Miri D'Agostin, dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de profissional capacitado em primeiros socorros, durante todo o período de funcionamento em academias de ginástica, centros de treinamento esportivo, clubes esportivos, estúdios de pilates, crossfit funcional, academias de artes marciais e demais estabelecimentos do condicionamento físico do município de Criciúma e de outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, autoria do vereador Daniel Formentini. Vereador Daniel, você botou a relatoria ali no grupo, você quer que a nossa secretária leia? O que você não entendi ali? Devido à sua gagueira, você falou isso? Não, senhor presidente, eu só antecipei, mas o voto aqui na CCJ... Tá. O meu voto, senhor presidente, Quer que a secretária lê? Tranquilo? Quer? Fica à vontade. Leia a parte final. Não, tranquilo. Ô, senhor presidente, o meu voto é pela ilegalidade e constitucionalidade, peço vênia à assessoria jurídica da Casa, e entendo, senhor presidente, que a matéria padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal e material, senhor presidente. E cito nesse sentido um julgado recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na ação direta de inconstitucionalidade 001021.394 de 2022, que assim consignou em caso análogo. E deixo de ler, senhor presidente, a emenda, porque o teor daquele julgado e daquela lei é idêntico à que a gente está se debruçando. Então, senhor presidente, entendo que há um vício insanável, senhor presidente, de inconstitucionalidade material por violar o artigo 22, inciso 16º da Constituição Federal, que reserva à União a competência para legislar sobre condições para o exercício das provisões. Além disso, o projeto também contraria precedente dessa comissão, a exemplo do entendimento firmado quanto da análise do veto parcial do Poder Executivo ao PL 07 de 2025, de autoria da nobre vereadora Giovana Mondardo, ocasião em que se reafirmou que o princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, veda a regulamentação de sanção não previamente estabelecida em lei, sob pena de afronta à ilegalidade. Ademais, não entro no mérito da matéria por não competir a essa Comissão de Constituição e Justiça, mas cumpre tecer, senhor presidente, algumas ponderações. A proposta legislativa como redigida, impõe a iniciativa privada, especialmente os pequenos estabelecimentos, em sua maioria formados por profissionais liberais, um ônus financeiro excessivo. Além disso, senhor presidente, não se verifica razoabilidade em estabelecer prazo máximo de 2 anos para validar as certificações, sem que haja qualquer critérios objetivos quanto à carga horária mínima, o conteúdo programático ou requisitos técnicos do curso de noções básicas de primeiros socorros. Com as vênias, a redação do PL apresenta lacunas significativas, dificultando sua aplicação prática e abrindo margem para interpretações divergentes quanto à execução e fiscalização. Por fim, embora, senhor presidente, não se desconheça a nobre intenção da proposta, entendo que o artigo 5º do projeto de lei, ao atribuir competência fiscalizatória a determinado órgão, viola a cláusula de reserva do Poder Executivo quanto à sua organização e funcionamento da administração pública, matéria de iniciativa privativa, conforme artigo 31 da Lei Orgânica do Município.
Diante do exposto, senhor presidente, voto pela inconstitucionalidade do projeto de lei por vícios formais e materiais nos termos acima expostos no voto. Senhor presidente, a minha relatoria é no sentido da ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto. E aqui, senhor presidente, eu faço uma reflexão. Eu não desconheço, né, a intenção, e muito provavelmente nobre, do vereador, senhor presidente, mas ao atribuir, senhor presidente, uma legislação assim, né, é muito desproporcional, senhor presidente, porque o texto da redação impõe um curso de primeiros socorros, e a gente sabe que nas academias, né, os profissionais, eles já estudam na faculdade, né, a anatomia ali do corpo humano, principalmente os fisioterapeuta, educação física, e sem contar, senhor presidente, que não traz os requisitos do que é os primeiros socorros. Então, na minha visão, senhor presidente, ele é inconstitucional e ilegal, e sem contar também, senhor presidente, que é desproporcional. Então, é assim que voto, senhor presidente. É no sentido de, né, é no sentido também, senhor presidente, de não onerar as pessoas que querem trabalhar, senhor presidente, que são formadas, em sua grande maioria, é assim que voto. A relatoria do vereador Daniel pela ilegalidade está em discussão. Pode ficar à vontade, vereador. Vereadores, parabéns pela relatoria, vereador. Eu também fiquei com bastante dúvida no projeto, porque, na verdade, a gente precisa resgatar algumas coisas aqui, né? A primeira, que o suporte básico de vida que se aprende na universidade, ele não necessariamente é um curso de primeiros socorros, né? Ele é parte da formação e, bom, nós que cursamos a área da saúde, nós estamos, sim, capacitados para fazer os primeiros socorros, porque a gente aprende, tem noções básicas de suporte básico de vida. Entretanto, me parece aqui que ficou solta essa informação, inclusive, né? Bom, a manutenção de profissional capacitado em primeiros socorros. Aí, na hora que eu leio, me pareceu mais uma equipe técnica para além do profissional que está ali executando o treinamento, que possa vir a ter formação, inclusive, em suporte básico de vida. Ficou ambíguo, e eu acho que não ter discriminado o que ele se refere aqui em primeiros socorros faz com que a lei ela seja inexequível. Então, a gente não consegue implementar, né? Como é que você vai implementar num clube de tiro, num estúdio de pilates? Porque, no fim das contas, é uma lei com uma iniciativa muito positiva. Eu acho que ela só faltou ficar redonda, porque eu vejo que me parece muito óbvio, né, espaços de treinamento, né, enfim, de esforço físico, vamos dizer assim, que se tenha um profissional que saiba realizar primeiros socorros, como eu acho que toda a sociedade deveria saber, né, de alguma forma, todos os locais deveriam estar capacitados para essa condição, mas o exercício físico impõe que a pessoa possa vir a se esforçar, enfim, ter mal súbito e por aí vai, né? Então, eu entendo que é uma lei super importante, mas eu também vou acompanhar o relator, porque entendo que faltou subsídio, talvez ela possa ser reapresentada mais adequadamente no sentido de discriminar o que é primeiro socorro, que profissional capacitado que ele se refere, se o profissional, o treinador, por exemplo, se ele tem um curso de primeiro socorro já é suficiente, ou se a gente está falando aqui de uma equipe capacitada para além do professor, porque aí eu fico pensando que talvez essa lei ela esteja aqui muito também para aplicar a lei do desfibrilador nas academias ao ar livre. Então, me preocupa um pouco, tá? Então, eu também vou acompanhar o relator. A relatoria do vereador Daniel pela ilegalidade continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis se manifestam... Esqueci. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Abstenção, presidente. Abstenção também. Aprovado o parecer.
Duas abstenções. Não, não. Exato. Correto. PR número 12, autoria do vereador Nicola Martins. Altera e inclui dispositivos da resolução número 10 de 2023, de 11 de outubro de 2023, regimento interno da Câmara de Vereadores. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara. Relatoria vereador Daniel Formentin. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, já quero antecipar, senhor presidente, que no mérito eu não concordo com a matéria. E no meu entendimento, senhor presidente, ao atribuir senhor presidente, eu ainda posso ficar mais uma semana de vista para exaurar o meu voto ou já se esgotou? Pode sim. Então tá, cara, eu vou ficar mais uma semana e vou apresentar o voto por escrito. Atendido, vereador. Sem mais nada a tratar, encerramos a nossa reunião. Convoco os vereadores e vereadoras para a próxima semana, dia 20, horário regimental. Boa semana a todos, que Deus nos abençoe.